Podem se assentar. Quero saudá-los com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria podermos dar continuidade a esta semana teológica. E hoje coube a mim também compartilhar com os queridos irmãos a respeito de um assunto. E o assunto que nós vamos compartilhar é esse que você está vendo aí, os sofrimentos de Cristo e suas implicações quanto aos sofrimentos dos crentes, quanto aos sofrimentos daqueles que estão em Cristo. O mais importante é nós sabermos que em nossos sofrimentos nós não estamos sozinhos. Em nossos sofrimentos nós não estamos isolados. Isso é extremamente importante. Eu creio que nós poderíamos fazer referência aqui a vários exemplos de sofrimento. Nós poderíamos aqui levantar vários casos de pessoas que passaram na sua vida sofrimentos profundos, sofrimentos intensos. É possível que até aqui entre nós poderíamos ter algum caso de alguém que já teve que passar por algum sofrimento extremo na sua vida, algo quase que insuportável. Porém, nós queremos fazer referência a um sofrimento, a uma pessoa, um caso, um exemplo de sofrimento na história, a título de exemplo, para nos mostrar que, mesmo sendo servos de Deus, sendo cristãos, nós estamos sujeitos aos sofrimentos. Estamos, às vezes, sujeitos a sofrimentos até mais profundos do que sofrimentos de pessoas que não têm o conhecimento de Deus. Existe uma história de uma senhora chamada Corrie ten Boom. Essa história é de uma pessoa que nasceu no ano de 1892 e morreu em 1983. Ela nasceu em uma família holandesa profundamente cristã, e eles eram membros da igreja holandesa reformada de tradição calvinista. Era uma família extremamente zelosa em relação à vida com Deus, em relação ao compromisso com Deus. E essa família era composta pelo pai, pela mãe e por 4 filhos, dentre eles Corrie ten Boom. A mãe faleceu no ano de 1921. E a história dela tem uma relevância muito grande, tem uma ênfase, principalmente quando ela inteira por volta dos seus 52 anos, na época da Segunda Guerra Mundial. No ano de 1944, exatamente, a família de Corrie ten Boom foi levada presa pelos nazistas. A guerra que começou em 1942, chegou então na Holanda, onde eles habitavam, provocando mudanças terríveis na vida das pessoas ali daquela região. E a família de Corrie ten Boom, na pessoa do seu pai chamado Casper, eles passaram a acolher judeus que estavam sendo perseguidos pelos nazistas. A casa deles se tornou um campo de refúgio. E por algum tempo eles exerceram esse papel, eles protegeram as pessoas, os judeus perseguidos. Mas chegou uma época, um tempo em que descobriram aquela situação, de maneira que aquela família foi toda presa, foi levada cativa pelos nazistas, E por causa dessa atividade, essa família passa a sofrer, passa a viver um sofrimento. Na prisão, a Corrie, que tinha então 52 anos, e a sua irmã, chamada Betsy, elas foram separadas do seu pai, elas ficaram presas numa região. O seu pai, com os seus outros irmãos e um sobrinho, foram levados para outro lugar. O seu pai, nessa época, tinha 84 anos, um senhor já de idade. E Corrie, então, enfrenta esse sofrimento juntamente com a sua família, um sofrimento terrível,
um sofrimento que certamente trouxe grandes marcas no seu coração. Na prisão, depois de um tempo, Corrie ficou sabendo que tanto o seu pai, como os seus irmãos e o seu sobrinho, dos quais ela e a sua irmã haviam sido separadas, eles haviam morrido por causa exatamente da situação, das circunstâncias da prisão, do tratamento, todos eles haviam morrido. E agora então daquela família sobrava Corrie e a sua irmã Betsy. Mas algum tempo depois, Betsy também faleceu, estando na companhia de Corrie. E Corrie presenciou a cena do corpo da sua irmã Betsy, jogada num amontoado de outros corpos em cima de um caminhão. Essa cena certamente ela presenciou e imagino que deve ter sido um sofrimento terrível na vida dessa pessoa. E aí a gente fica pensando, essa pessoa chamada Corrie deve ter se tornado uma pessoa amarga, deve ter se tornado uma pessoa revoltada contra Deus, deve ter se tornado uma pessoa totalmente contrária a Deus, contrária ao amor de Cristo, mas certamente só imaginamos, porque não foi assim. Corrie ten Boom se tornou um exemplo na história de uma pessoa que entendeu que o amor de Deus estava sobre a sua vida, independente de qualquer coisa. Ela entendeu que o amor de Deus estava sobre a sua vida, independente das circunstâncias que ela viesse passar. E ela entendeu que Cristo a amava e Cristo estava presente na sua vida. Eu tenho aqui algumas imagens que imagino devem ter ficado na mente desta pessoa, né? Algumas imagens que são referentes a cenas dos campos de refugiados da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ali nós temos outra imagem, né? Pessoas presas. Então eu fico imaginando que essas imagens devem ter ficado bem presentes na mente de Corrie ten Boom. Ali um dormitório, né? Onde as pessoas ficavam, e mais parecia um lugar para animais e certamente não para pessoas. E ali um amontoado de corpos, né? Essas imagens são muito comuns quando nós procuramos imagens sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós vemos aqueles amontoados de corpos e a história nos conta que ela viu a sua irmã em um desses amontoados, e ali ela certamente sofreu grandemente no seu coração por causa dos seus sofrimentos. Mas em 1944, Corrie foi libertada, ou melhor, no final de 1944, então ela ficou 11 meses presa. Tudo isso aconteceu no espaço de 11 meses, né? Mas certamente os meses de prisão e tudo o que aconteceu à sua família foi uma profunda experiência de sofrimento e dor. Às vezes, quando nós pensamos na história, nós não conseguimos mensurar o tanto que essa pessoa sofreu. Mas certamente é uma experiência profunda de dor, de sofrimento. E o mais importante, então, foi a forma como tanto ela como a sua família encarava os sofrimentos. Uma frase de Corrie ten Boom que expressa o seu pensamento a respeito de tudo isso. Depois de ter passado por isso, e então dando uma de suas entrevistas, ela disse que a melhor ferramenta de Deus em nossas vidas é a ferramenta do sofrimento. A melhor ferramenta de Deus em nossas vidas é a ferramenta do sofrimento. Ela entendia que o sofrimento trazia na sua vida resultados positivos. Certamente ela conhecia o que Tiago já havia dito. Tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Outra frase de Corrie ten Boom que expressa o seu pensamento e a sua convicção a respeito do sofrimento. Ela diz que num período de 4 meses, ela ficou presa numa solitária, sozinha, numa cela que era minúscula. Durante 4 meses ela ficou presa nesse lugar. E ali, ela diz, eu não me sinto só, pois Jesus está comigo. Interessante como que ela
então compreende a forma como Deus a ama, apesar das circunstâncias. Meus queridos, é muito importante compreender algumas questões para que nós possamos lidar com o nosso sofrimento. Se nós não temos uma visão correta do amor de Deus, se nós não temos uma visão correta da misericórdia de Deus, se nós não temos uma visão correta a respeito de Cristo Jesus, certamente a nossa tendência ao passarmos por sofrimentos será murmurar, amargurar o coração e nos colocar numa posição de revolta contra Deus e contra todos. Por isso é extremamente importante nós termos uma postura diante de Deus de compreensão a respeito do seu amor, a respeito da pessoa de Cristo. E o nosso propósito aqui hoje é falar um pouco sobre o sofrimento de Cristo como sendo algo que nós temos que entender. Porque entendendo o sofrimento de Cristo, certamente esse entendimento vai nos trazer ao coração um posicionamento diferente em relação aos sofrimentos. Para nós falarmos a respeito do sofrimento de Cristo, eu quero fazer referência aqui a algumas questões a respeito das duas naturezas de Cristo. Né? Na história, essa ideia de falar das duas naturezas de Cristo já trouxe algumas controvérsias. Mas é impossível falar da humanidade de Cristo sem falar da sua divindade. Negar a humanidade ou a divindade de Cristo significa negar a Deus. Então, na história, alguns movimentos ficaram marcados pela negação da divindade de Cristo. Alguns movimentos como os tais, os ebionitas, os arianos, os socinianos, os unitaristas modernos, são alguns grupos que negam a divindade de Cristo, ou seja, dizem, Cristo é apenas homem, não podemos considerá-lo como o eterno Filho de Deus. Outros movimentos na história, por outro lado, negaram a humanidade de Cristo, dizendo, Cristo é apenas uma imagem, ou Cristo é apenas espírito, Cristo é apenas uma imaginação, mas negaram a humanidade de Cristo. E alguns desses movimentos são, por exemplo, os docetistas, dois homens chamados Ário e Apolinário, e por último, os eutiquianos. Agora, tanto os movimentos que negam a divindade, quanto os que negam a humanidade de Cristo, foram combatidos pelos principais concílios da igreja no decorrer da história. Em 325, aconteceu o concílio de Nicéia, que combateu as ideias de Ário, que dizia que Jesus não possuía a mesma essência de Deus. No concílio de Constantinopla, em 381, a igreja proclamou a perfeição da humanidade de Cristo e condenou o apoliarianismo. E em 451, o concílio de Calcedônia declarou que Jesus era perfeitamente homem e perfeitamente Deus, combatendo a ideia nestoriana e eutiquiana. Então, nesse concílio de Calcedônia, a igreja fechou o seu pensamento teológico dizendo, Jesus é perfeitamente Deus e ele é perfeitamente homem. Jesus é o eterno Deus homem. E é nisso que nós cremos. Não tem como nós falarmos a respeito da divindade de Cristo sem falarmos da sua humanidade, nem tem como falarmos da humanidade de Cristo sem falarmos da sua divindade. Cristo não deixou de ser Deus em sua encarnação, mas o Verbo assumiu a forma de homem. Sendo assim, Cristo é uma pessoa com duas naturezas. Outro ponto que podemos relacionar a Cristo aqui, que é importante para a nossa reflexão hoje, é a respeito de Cristo e os seus sofrimentos. Para a realização da obra redentora, Cristo não poderia deixar de ser homem, nem deixar de ser Deus. Berkhoff diz o seguinte, era necessário que fosse verdadeiro Deus para oferecer um sacrifício perfeito de valor infinito, para poder sofrer redentoramente a ira de Deus, isto é, de modo a libertar os outros da maldição da lei e para poder aplicar os frutos de sua obra redentora.
É muito interessante, meus queridos, que a humanidade e os sofrimentos de Cristo eram indispensáveis em relação ao processo de redenção, que culminou na redenção que foi concretizada pelos eleitos de Deus. Esse processo de redenção que foi realizado por Deus na pessoa de Cristo, pelas quais os eleitos começam a trilhar o caminho de retorno à perfeição, foi possível exatamente pelo fato de Cristo ser homem, perfeitamente homem, e por ele ser perfeitamente Deus. O processo de redenção pelo qual Cristo nos alcança é um processo que começa a partir do momento que as nossas vidas são colocadas em Cristo. Então nós começamos a trilhar um processo de redenção que culminará num estágio ou no momento em que seremos totalmente redimidos e isentos de todo o pecado, de toda a consequência do pecado. Então aquele que está em Cristo já começou a trilhar esse caminho de volta. Aquele que está em Cristo já começa a trilhar o caminho de retorno ao propósito de Deus. A humanidade de Cristo representa a forma pela qual ele serviu humildemente os pecadores que Deus escolheu para serem salvos. O Weber de Campos diz o seguinte, que em vez de assumir a posição de rei e de governador, ele se colocou na posição de um servo humilde. Então, quando nós vemos esse processo de sofrimentos na vida de Cristo, nós vemos que Cristo se submeteu à condição caída do ser humano, a fim de restaurar aqueles que estavam caídos no seu pecado. O Verbo se fez carne, a fim de redimir os eleitos de Deus dos pecados e das suas consequências. Cristo executou esta redenção, tendo ele mesmo nascido sujeito às consequências do pecado. Não os pecados dele próprio, mas os pecados da raça da qual ele passou a fazer parte, quando este se torna homem. Diante disso, eu quero compartilhar com você 2 objetivos nessa preleção de hoje. Primeiro objetivo, ajudar os eleitos de Deus a, considerando os sofrimentos de Cristo, reagirem positivamente a seus próprios sofrimentos. Nossa intenção é que, ao entendermos um pouco mais sobre os sofrimentos de Cristo, possamos nós reagir de forma positiva aos sofrimentos que nós tivermos que passar. Um segundo objetivo, enfatizar de forma positiva a real importância da humanidade de Cristo, para que resulte numa reflexão produtiva na vida dos eleitos de Deus, no sentido de capacitá-los a enfrentarem seus sofrimentos com tranquilidade, olhando para Cristo Jesus. Nosso objetivo, então, é que, ao entendermos a respeito dos sofrimentos de Cristo, nós possamos, diante dos nossos próprios sofrimentos, termos uma postura positiva. Certamente existem sofrimentos tão intensos que, às vezes, nós pensamos, não vou conseguir suportar. Mas eu creio que, entendendo os sofrimentos de Cristo, nós podemos ter uma postura positiva, de maneira que possamos superar, suportar, transpor. Isso é possível. E para isso, então, nós queremos passar por alguns pontos desta reflexão. O primeiro ponto, para nós refletirmos a respeito dos sofrimentos de Cristo e as suas implicações para os sofrimentos dos crentes, é entender que, como homem, Cristo se identificou com a raça humana de forma completa. Quando Cristo se fez carne, ele se identificou comigo e com você. Quando Cristo se fez carne, ele se colocou ao meu lado como igual a mim. Ele se identifica. É Deus conosco. É Deus se identificando com a raça caída, com a raça humana. Então é importante entendermos a respeito desse sofrimento de Cristo, que como homem, Cristo se identificou com a raça humana de forma completa. Então neste ponto nós abordaremos a questão de que Jesus, plenamente homem, assumiu todas as particularidades da vida humana.
Ele não era um homem menos humano do que eu, nem mais humano, mas ele era tão humano quanto eu e quanto você. Então, nesse sentido, Jesus, assumindo a forma de homem, assumiu plenamente todas as particularidades da vida humana. Então, nesse ponto, nós vamos ver aqui algumas questões. Primeiro, a importância da humanidade de Cristo, avaliando aqui um aspecto geral disto. Então, há pelo menos dois aspectos gerais importantes em relação à humanidade de Cristo que merecem ser consideradas. Uma delas é a respeito de que Cristo, como homem, limitou-se às fraquezas da humanidade. Então, ele se fez homem, assumindo todas as particularidades de um ser humano, e sendo assim, então, como homem, ele limitou-se às fraquezas da humanidade. As limitações de Cristo fizeram com que ele tivesse que buscar o seu desenvolvimento físico, espiritual, emocional, intelectual. Jesus nasceu como uma criança, lá em Belém, e no seu processo de desenvolvimento, certamente como homem, ele teve a sua infância, a sua inocência, ele teve a sua adolescência, ele cresceu, ele teve que aprender, ele passou por todo o processo de crescimento, porque ele assumiu a condição limitada da fraqueza da humanidade. A Escritura diz que Cristo aprendeu muito pelas coisas que sofreu. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo 8, ele diz isso. E ele teve de ser aprontado para o exercício dos seus ministérios. Ele não nasceu com todas as coisas já amadurecidas. O fato de Cristo ter se aperfeiçoado, até mesmo por meio dos sofrimentos, deve motivar o crente a perceber que os sofrimentos como uma das maneiras pelas quais Deus nos permite crescer. Cristo, durante o seu desenvolvimento, por causa de ter ele se limitado à forma humana, Cristo sofreu no seu desenvolvimento. Mas existe uma outra questão, um segundo aspecto em relação à importância da humanidade de Cristo aqui, de forma geral, é que o segundo aspecto está relacionado aqui ao fato de que era indispensável que Cristo fosse homem, a fim de promover a redenção do homem pecador. O Weber de Campos diz que para redimir seres humanos, ele teve de assumir todas as nossas características humanas e receber sobre si o que é próprio do homem, as consequências da culpa que se manifestaram em todos os sofrimentos que o Redentor suportou. Para que eles pudessem nos redimir, era necessário que ele se tornasse homem. Quando nós olhamos para o relato da história bíblica, nós vemos que o primeiro Adão, lá do Éden, falhou como homem no cumprimento da lei. O que era prerrogativa para a vida e a comunhão com Deus. Mas o segundo Adão, Jesus, tão homem como o primeiro Adão, tão humano como o primeiro Adão, o segundo Adão, então cumpriu perfeitamente aquilo que deveria ser cumprido. Somente um homem perfeito poderia representar a humanidade decaída e receber em si mesmo de forma representativa a ira do Pai, a fim de redimir os eleitos de suas culpas e pecados. Cristo, representando-nos diante do Pai, ele recebe em si mesmo a punição pela culpa dos nossos pecados. E era necessário que fosse um homem perfeito para que isso acontecesse. Todos os sofrimentos que Cristo teve que suportar em sua humanidade completa, corpo e alma, tiveram o propósito de redimir os eleitos de Deus. Era indispensável que Cristo vivesse a experiência humana, tanto para que se tornasse um exemplo da necessidade que todos os crentes têm de buscar o crescimento em todas as coisas, bem como para que pudesse cumprir o propósito da redenção na vida dos eleitos de Deus, sendo ele o representante perfeito da raça humana. Então é nesses aspectos que nós vemos
a necessidade de Cristo tornar-se homem, e aí vemos a importância da humanidade de Cristo nesses aspectos gerais. Ou seja, Cristo limitou-se às fraquezas da humanidade. E Cristo, sendo homem, isso foi necessário para que ele se tornasse o representante perfeito da raça humana diante de Deus e sofresse, representando a todos os eleitos de Deus, sofresse a ira de Deus pela culpa dos nossos pecados. Mas nós vemos ainda a respeito dessa questão de Cristo ter se identificado com a raça humana de forma completa, um outro aspecto a respeito da humanidade de Cristo, essa humanidade que o identifica conosco. A humanidade de Cristo o identifica comigo e com você. Nada havia na pessoa de Cristo que não fosse exatamente igual às pessoas ao seu redor, inclusive as suas dores, as suas tristezas e os seus sofrimentos. O apóstolo Paulo descreve a forma como Cristo se identificou com a humanidade. Lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz o seguinte: a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Assim o apóstolo Paulo descreve a forma como Cristo se identificou com o ser humano. Ele esvaziou-se e assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Cristo é próximo de nós, porque tem a mesma natureza. A sua mente funciona como a nossa. Ele tem os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, que são próprios da nossa humanidade. Contudo, nada disso foi manchado pelo pecado. Meus queridos, embora Cristo não tenha pecado, ele se sujeitou a sofrer as consequências do pecado, tanto pela sua experiência na existência humana, como no seu aspecto substitutivo. Tendo Cristo assumido o nosso lugar, ele nos substitui na presença do Pai, tomando sobre si os nossos pecados e trazendo sobre si a ira de Deus. Isto foi a forma substitutiva pela qual Cristo se colocou diante de Deus em nosso lugar. Então, ao invés de Deus remover o sofrimento da experiência humana, Ele mesmo, na pessoa de Cristo, compartilha tais sofrimentos. Ao invés de Deus tirar de nós os sofrimentos, Deus, o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, assume uma postura na qual Ele passa também a sofrer as mesmas questões motivadas pelas nossas limitações. Assim como a humanidade de Cristo foi plena, também os sofrimentos experimentados em seu corpo foram plenos e atingiram a totalidade de sua natureza humana. Cristo, como homem, sofreu na mesma proporção dos nossos sofrimentos. Cristo, como homem, sofreu de forma até mais intensa do que nós sofremos em nossos sofrimentos. Cristo se tornou homem a fim de se identificar com a raça e o fez de forma que nenhum fio de seus cabelos tenha ficado de fora da realidade do sofrimento que envolve a vida humana. Muitas vezes nós imaginamos Cristo como aquele que, sendo o eterno Filho de Deus, não passou por um sofrimento tão intenso como a humanidade passa, mas exatamente isso que nós vimos aí, que nenhum fio de seus cabelos ficou fora da realidade do sofrimento que envolve a vida humana. Cristo é homem exatamente igual a todos os outros, e os seus sofrimentos em nada foram diferentes. O conhecimento destas verdades a respeito da humanidade de Cristo, mostrando que Cristo, sendo homem, se identifica comigo e se identifica com você, inclusive na sua vida de sofrimento, deve produzir um comportamento de louvor a Deus no nosso coração. Porque Deus não deixou o homem sozinho, mas Deus compartilhou com o homem, através da humanidade de Cristo,
das mais profundas consequências do seu pecado. Então, quando nós olhamos para Cristo, eu vejo alguém que compartilhou comigo das mais profundas experiências das consequências do pecado. Embora Cristo fosse isento de pecado, ele assumiu as consequências do pecado. Quando ele se limita na forma humana e ele se identifica conosco. E quando nós olhamos para isso, nós devemos encher o nosso coração de alegria, sabendo que Deus, na pessoa do seu Filho, assume e resolve sofrer juntamente conosco. Mas nós podemos caminhar um pouco mais, pensando num outro aspecto a respeito do sofrimento de Cristo. E nós vemos que, como homem, Cristo se sujeitou a todos os sofrimentos comuns a todos os homens. Aqui, dando uma continuidade ao que nós já temos falado, então nós vemos que, como homem, Cristo sofreu, ou Cristo se sujeitou a todos os sofrimentos como homem. Cristo não ficou isento de nenhum tipo de sofrimento, limitações, dor ou tentações. A humanidade de Jesus foi plena. Sendo assim, suas experiências humanas foram plenas. Cristo se sujeitou a todos os sofrimentos enfrentados pelos homens. Isso nós vemos lá na carta aos Hebreus, que confirma que Jesus enfrentou todos os sofrimentos da vida humana, tendo obtido êxito sobre todas as situações, pois ele não tinha pecado. A carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O autor confirma isto. Ele diz: foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então aqui nós podemos conferir alguns aspectos do sofrimento de Cristo como homem. E tais sofrimentos fizeram parte de toda a sua experiência humana, desde o seu nascimento até a sua morte, e se apresentam em diversas formas e ocasiões. Então nós queremos levantar aqui algumas circunstâncias da vida de Jesus que demonstram e atestam o fato de que ele sofreu intensamente como todos nós. E um dos aspectos desse sofrimento de Cristo são as suas limitações. Cristo limitou-se em um corpo humano sujeito às consequências do pecado. Nós já falamos sobre isso aqui há alguns momentos atrás, sobre o fato de que ele se limitou ao corpo humano. Donald McCall diz o seguinte, que durante os 40 dias em que Jesus foi tentado no deserto, ele experimentou fome, experimentou sede. Ele conheceu a exaustão física que veio dos longos e árduos dias em que ministrava as pessoas. Ele bebeu plenamente o cálice da dor na forma diabólica de execução que conhecemos pelo nome crucificação. Quanto às limitações de Cristo, nós podemos entender que o corpo de Jesus não suportou os ferimentos que lhe foram impostos. E como qualquer homem que sofra ferimentos profundos em seu corpo limitado, o resultado de tais ferimentos foi a sua morte. A humanidade de Cristo era exatamente a humanidade limitada como a minha e a sua. Ao ponto de, ao ser ferido, o seu corpo não suportou, o seu corpo não aguentou e o seu corpo morreu. Cristo também limitou-se, sujeitando-se às leis criadas por Ele mesmo. Então nós vemos que Ele se limitou pelo fato de assumir um corpo limitado, o nosso corpo, mas Ele se limitou também sujeitando-se às leis que Ele próprio criou. É muito interessante isso aqui porque, estando Cristo com o Pai e com o Espírito Santo, quando os seus decretos foram resolvidos e
o Deus Trino, na eternidade, resolveu que o dia em que o homem pecasse, ele morreria. E Deus, na eternidade, resolveu que existiriam algumas leis que estariam sobre o homem pecador, de maneira que, por causa do pecado, este homem viesse a sofrer as consequências desse pecado. E Cristo limitou-se como homem, sujeitando-se a essas leis que ele mesmo criou. Embora ele não tenha sofrido as consequências do seu próprio pecado, mas é como se os pecados fossem dele próprio, porque ele assumiu os nossos pecados como se nossos pecados fossem dele. Ali na cruz, Jesus sofreu a ira de Deus, como se ele próprio tivesse sido culpado pelos pecados que estavam sobre ele. Então Cristo limitou-se como homem, no sentido de submeter-se às leis que ele próprio havia criado. Ele que desde a eternidade criou tais leis, agora limita-se às leis que ele mesmo criou. A sujeição às leis envolve os sofrimentos que são decorrentes da maldição desta lei. Lá no Éden, Deus diz que o dia que o homem pecasse, certamente ele morreria. Jesus se sujeitou a esta lei, porque ele se limitou como homem. Dr. Eber, mais uma vez, fala dos sofrimentos físicos, morais e espirituais de Cristo. E os sofrimentos morais são compatíveis com as suas limitações. Sendo assim, Cristo limitou-se a uma condição que o sujeitou a todo tipo de sofrimentos físicos, morais e espirituais. Vejam só que Cristo, como homem, sujeitou-se a todos os sofrimentos comuns a todos os homens. E um desses sofrimentos estão relacionados ao fato dele ter se limitado na condição de um ser humano. Mas existe um outro fator que está relacionado à sujeição de Cristo aos sofrimentos comuns a todos os homens, o fato de que Cristo sofreu também a rejeição. Aos olhos dos líderes da sua época, Jesus foi considerado um religioso intruso, condição esta que resultou na rejeição da sua pessoa. Jesus não era bem-vindo em todos os lugares. Jesus foi rejeitado por muitas pessoas, ao ponto de ser crucificado. A rejeição sofrida por Cristo foi uma rejeição total. Ele foi rejeitado pelos seus inimigos, pelos seus amigos, e por último, foi rejeitado pelo Pai, quando na cruz lhe foi imposto o castigo decorrente dos pecados dos eleitos de Deus, os quais ele estava substituindo na cruz. E aí Jesus expressa a sua dor da rejeição do Pai, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Como homem, Jesus sofreu a rejeição. E este sofrimento de rejeição do Pai expressa o sofrimento que vai além do sofrimento físico e da alma. Este expressa o sofrimento espiritual, que envolve toda a natureza de Cristo, corpo e alma, sofrendo ali o peso da ira de Deus. Quando Jesus sofre a rejeição do Pai, o seu corpo, a sua alma, sofrem ali o peso da culpa pelos nossos pecados. Ele sofre espiritualmente a rejeição no mais profundo do seu ser, da sua alma. Meus queridos, Jesus, como homem, sujeitou-se a todos os sofrimentos comuns a todos os homens, porque ele limitou-se. Ele limitou-se à sua natureza humana, sofrendo no seu corpo, sujeitando-se às leis que ele mesmo criou. Mas como homem, Cristo sofre também a rejeição dos amigos, dos inimigos, dos discípulos e do próprio Pai. Mas Jesus, na sua experiência de sofrimento,
ele ainda passa por uma outra situação, uma situação semelhante também às que nós passamos no nosso sofrimento, que são as tentações. É possível verificar alguns posicionamentos divergentes em relação à tentabilidade e pecabilidade de Jesus. Quando se fala que Jesus foi tentado, nós temos pelo menos 3 posicionamentos em relação a isso. Um primeiro posicionamento em relação à questão das tentações de Jesus era que Jesus era intentável. Esse posicionamento diz que, na verdade, Jesus não foi tentado, ele foi apenas provado. Porque se Jesus fosse tentado, ser tentado pressupõe a possibilidade de pecar. Então não podemos, segundo esse posicionamento, dizer que Jesus era tentável, mas ele era intentável. Quanto a este posicionamento, existe aqui a grande dificuldade da declaração bíblica de que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo, conforme registrado lá em Mateus capítulo 4, versículo 1. Existe um outro posicionamento em relação à tentação de Jesus, que é o posicionamento de que Jesus poderia ter pecado diante das tentações. Ele foi tentado sim, mas Jesus, inclusive ao ser tentado, era possível que ele pecasse. Uma das argumentações, esta que é defendida pelos Sproul, diz que Jesus era semelhante a Adão, ou seja, o segundo Adão, Jesus, era semelhante ao primeiro Adão, que assim como o primeiro Adão perfeito, diante da tentação, ele estava sujeito a pecar. Então, nesta segunda posição, Sproul defende que Jesus, sendo tentado, ele estava sujeito a pecar. A tentação poderia levá-lo ao pecado. Mas existe uma terceira posição em relação à tentação de Jesus, que é um posicionamento defendido por vários teólogos, dentre eles o Dr. Heber de Campos, e esse posicionamento diz que, embora Jesus seja tentado, Jesus não poderia pecar. E aqui então ele explica dizendo que havia uma distinção entre a condição em que Jesus era tentável e outra condição em que Jesus era intentável. Dr. Heber explica que, em certo sentido, Jesus era intentável. Jesus poderia ser tentado externamente pelas investidas de Satanás, mas Jesus não podia ser tentado internamente, ou seja, pela sua própria cobiça, que é o próprio de um coração pecaminoso, o que não era o caso de Jesus. A palavra de Deus diz que nós sofremos tentações externas, mas nós somos também tentados pela cobiça do nosso próprio coração. E o Dr. Heber então diz, Jesus era tentável externamente. O diabo tentava, mas o seu coração estava protegido da tentação da cobiça, porque ele era plenamente santo, ele era plenamente perfeito, e era impossível que Jesus viesse a ceder a qualquer tipo de tentação, porque o seu coração estava blindado pela sua perfeição, pela sua santidade. A tentabilidade de Jesus se deve ao fato de ser ele homem, mas a sua impecabilidade se deve ao fato da sua união das duas naturezas. Uma vez que há uma união entre a natureza divina e a natureza humana, Jesus então se torna, ele está numa condição de impecabilidade. Certamente, a angústia diante das tentações está relacionada ao fato de que, sendo ele perfeito, se vê em situações em que pressões externas lhe sugerem desonrar ao Pai. Então, às vezes nós ficamos pensando, mas se ele era impecável, por que as tentações poderiam trazer tanto sofrimento a Jesus? Então nós podemos imaginar que, certamente, Jesus, sendo perfeito e sofrendo pressões externas que lhe sugeriam desonrar ao Pai,
certamente isso lhe trazia profunda angústia na sua alma. Quando tentações externas sugeriam a ele que ele pudesse pecar, que ele pudesse desonrar ao Pai. Então, Dr. Eber entende que a união da natureza humana com a natureza divina de Cristo faz dele diferente em relação ao primeiro Adão, quanto à questão da pecabilidade. Era indispensável que Jesus fosse tentado, bem como era indispensável que Jesus fosse impecável. Se não fosse tentado, Jesus não poderia ser o Salvador vitorioso do seu povo. Portanto, ele teve que ser tentado como homem, que também era, para ser o irmão vencedor sobre as tentações, e assim socorrer os que são tentados. Packer, um outro teólogo, diz que a impecabilidade de Jesus era necessária no que diz respeito à sua autoridade para perdoar pecados e, consequentemente, promover a salvação dos eleitos de Deus. A impecabilidade de Jesus era necessária para que a nossa salvação fosse uma realidade. Não fosse ele um cordeiro sem defeito e sem mácula, o seu sangue não teria sido precioso. Ele mesmo teria necessidade de um Salvador e sua morte não nos teria remido. É muito forte a maneira como os servos de Deus são tentados, tanto externamente como internamente. As tentações produzem sofrimentos e os sofrimentos produzem tentações que assediam os servos de Deus. Mas quando nós consideramos o fato de que Jesus, o eterno Filho de Deus, foi submetido às tentações e sofrimentos, da mesma forma como qualquer homem é submetido, é possível ver os sofrimentos das tentações como algo vencível. Quando nós somos tentados, nós sofremos, mas assim como Cristo, sendo perfeitamente homem, limitou-se à condição humana ao ponto de ser tentado, e Ele, em nosso lugar, venceu. Então, quando nós olhamos para Cristo e nos vemos numa situação de tentações, de sofrimento, nós podemos ver em Cristo aquele que venceu por nós e nos dá condições de vencer os sofrimentos das tentações e as tentações que os sofrimentos trazem sobre nós. Indo um pouquinho mais, nós podemos ver uma terceira questão a respeito da humanidade de Cristo, o seu sofrimento. Nós vemos aí que, como homem, Cristo superou todos os sofrimentos em favor dos seus eleitos. Isso é maravilhoso. Cristo, como homem, superou todos os sofrimentos em favor dos eleitos, dos seus eleitos, foram chamados em seu nome. E o que nós vemos então é que Jesus, como homem sem pecado, venceu todos os sofrimentos, inclusive o maior deles, a sua própria morte. E a sua vitória aconteceu em favor dos eleitos de Deus. Com sua vitória sobre os sofrimentos, Cristo tem uma autoridade não apenas teórica, mas ele tem uma autoridade experimental para consolar, bem como para trazer com ele todos os eleitos para o gozo eterno, sem sofrimento, condição na qual Cristo se encontra hoje. E é bom nós pensarmos no fato de que hoje Cristo se encontra no gozo, na presença do Pai, e ele se encontra certamente ainda na sua condição humana. E Cristo continua sendo hoje um exemplo, um modelo de homem, no sentido de alguém que venceu todos os sofrimentos e agora está usufruindo da bênção eterna da presença do Pai. Então, neste aspecto, nós vemos aqui algumas questões importantes. O primeiro delas é que a vitória de Cristo a vitória de Cristo se deu através de uma experiência real. A vitória de Cristo sobre o mal, sobre o sofrimento, sobre o pecado, sobre as suas consequências, sobre tudo que está relacionado ao seu sofrimento humano, aconteceu por uma experiência real, direta, com todas as mazelas humanas. Não foi uma experiência figurada, como nós vimos até aqui.
A experiência de Cristo em relação ao sofrimento foi uma experiência real. Com seu corpo semelhante ao nosso, igual ao nosso, Cristo venceu e experimentou todo tipo de sofrimento. E essa vitória de Cristo se deu exatamente numa experiência real em relação aos sofrimentos. Cristo viveu em seu corpo, viveu na sua alma, a realidade das consequências de uma humanidade caída. Foi vivenciando a realidade do homem que Cristo conquistou a vitória em favor dos seus eleitos. John Piper diz o seguinte: o Salvador sem pecado teve sua origem terrena no pecado, pois veio salvar os pecadores. A coisa mais surpreendente, porém, foi que o mal e o sofrimento foram o caminho de Cristo para a vitória sobre o mal e o sofrimento. Para que ele tivesse vitória sobre o mal e o sofrimento, ele trilhou o caminho do mal e do sofrimento. Segundo John Piper, a vitória de Cristo sobre o mal e o sofrimento é coerente porque ele trilhou exatamente esse caminho. O profeta Isaías faz uma descrição a respeito do servo sofredor, afirmando lá no capítulo 53, ele era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens. Entre todos os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então o profeta Isaías diz que ele foi o mais rejeitado entre todos os homens. Na condição de homem, na condição humana, ele foi o mais rejeitado. E o fato de Cristo ter conquistado a vitória através da experiência própria com o sofrimento, permite que os eleitos de Deus identifiquem os seus próprios sofrimentos com os sofrimentos de Cristo. Porque eu olho para Cristo e vejo nos seus sofrimentos, sofrimentos iguais aos meus sofrimentos. Sofrimentos da mesma natureza, sofrimentos da mesma proporção. Sofrimentos de homem, de ser humano. Desta forma é possível que nós, os eleitos de Deus, desenvolvamos no coração o sentimento de segurança pelo fato de que Ele não é o único a sofrer. Eu não sou o único a sofrer, você não é o único a passar por sofrimentos. Pelo contrário, o próprio Salvador sofreu em sua própria carne, a fim de garantir a vitória de todos os que vivem nele. A vitória que Cristo alcançou foi uma vitória que ele experimentou na sua vida humana, que ele próprio experimentou diante dos seus sofrimentos. Mas uma segunda questão a respeito disto é que a vitória de Cristo está relacionada ao seu sacerdócio. Cristo, como sacerdote, exerce a função de consolar, de confortar, de fortalecer e de suplicar em favor dos seus servos. O sacerdote no Antigo Testamento tinha exatamente esta função, de consolar, confortar e suplicar pelo seu povo. E a palavra do Senhor diz que Cristo se tornou o nosso sacerdote, o sumo sacerdote. E Cristo, como sumo sacerdote, aprendeu pela sua própria experiência o que é ser misericordioso, porque ele experimentou os sofrimentos na sua própria carne. Na carta aos Hebreus, aqui alguns textos interessantes, capítulo 2, 17 diz: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aquilo no que ele próprio sofreu, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Outro texto ainda na carta aos Hebreus diz
no capítulo 4, texto que nós já lemos, que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E o autor da carta diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cristo, um sacerdote que sabe o que é sofrer. Tendo ele experimentado no seu próprio corpo o sofrimento, podemos entender que ele tem autoridade experimental para saber o que nós passamos. E ainda, em Hebreus capítulo 5 diz: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então o fato é que Cristo, pela experiência na sua própria carne, do que significa sofrer, então ele exerce um sacerdócio a nosso favor, um sacerdócio no qual nós podemos entender que quando eu me coloco diante de Cristo e oro a Ele dizendo: Senhor, eu estou sofrendo, estou passando tentações terríveis, estou passando sofrimento por causa da dor da morte. Eu sei que tudo isso faz sentido para Cristo porque Ele experimentou cada um desses sofrimentos. Ele é um sacerdote que sabe o que é sofrer. Mais uma vez o J.I. Packer diz: dos Getsemane podemos inferir que suas lutas foram bem mais agudas e agônicas do que qualquer outra que possamos imaginar. O final feliz resultante é que naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Dentro dessa perspectiva de que Cristo, como homem, superou todos os sofrimentos a favor dos seus eleitos, nós vemos, por último, nesse ponto, que a respeito da vitória de Cristo e a nossa ressurreição. E aqui é um ponto muito interessante, porque culmina naquilo que é a maior vitória, tanto de Cristo como nossa. A ressurreição de Cristo marcou a passagem de sua humilhação para a glorificação. Este evento marcou sua vitória sobre todo sofrimento e dor, e marcou sua vitória sobre a maior consequência do pecado, ou seja, a morte. Cristo venceu a morte e a doença, tomando-as sobre si e levando-as consigo ao túmulo. O juízo de Deus sobre aquele pecado que trouxe a doença foi sofrido por Jesus quando ele sofreu e quando ele morreu. Um dia toda doença será banida da criação redimida de Deus. Haverá nova terra, teremos corpos novos, a morte será tragada pela vida eterna, conforme registrado lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Meus queridos, assim, todo sofrimento haverá sido vencido por aquele que, sendo homem, perfeitamente homem, tendo passado por todos os sofrimentos, obteve sobre todos eles a vitória que foi estendida a todos que o Pai escolheu desde a eternidade. A ressurreição dos eleitos de Deus na consumação dos séculos, quando Cristo voltar, marcará a conclusão da obra redentora de Deus e a salvação da sua igreja. Assim como a morte não venceu a Cristo, o Deus homem, ela não terá domínio sobre a vida dos eleitos de Deus. Assim como a morte não venceu a Cristo, a morte não tem poder para vencer aqueles que estão em Cristo. Assim como os sofrimentos não tiveram forças para levar Cristo a desistir, assim também os que estão em Cristo jamais serão sucumbidos pelos sofrimentos que já foram vencidos por Ele. E aí então nós vemos aí que, como homem, Cristo superou
todos os sofrimentos. E vimos que a vitória de Cristo foi uma vitória que passou pela experiência real de todo o sofrimento. A vitória de Cristo lhe dá autoridade como sacerdote, que sabe o que é sofrer. E Cristo, sendo homem, venceu o maior dos inimigos, que traz maior sofrimento, ou seja, a morte. Todos aqueles que estão em Cristo têm certeza de que em Cristo também tem a vitória sobre a morte. E eu quero concluir a nossa reflexão nesta noite trazendo algumas implicações, embora no decorrer da nossa preleção nós já levantamos várias implicações a respeito do sofrimento de Cristo em relação ao nosso sofrimento. Mas eu quero trazer algumas implicações especificamente a respeito dos sofrimentos de Cristo e o nosso sofrimento, ou o sofrimento daqueles que estão em Cristo. Primeira implicação é que se Cristo como homem se identificou com toda a raça humana, é necessário que os servos de Deus entendam que Ele está bem próximo. Ora, se Cristo se fez homem, se Cristo assumiu a forma humana em sua totalidade, nós devemos entender que Cristo está bem próximo de nós. Certamente, Corrie ten Boom entendia isso quando ela diz que naqueles 4 meses que ela passou na solitária, ela não se sentiu sozinha, porque ela sabia que Cristo estava com ela. O fato de Cristo ter se tornado homem, Ele se identifica conosco em todas as coisas. E Cristo, sendo homem, sendo ser humano como nós, Ele se identifica conosco, de maneira que nós podemos senti-lo próximo de nós, de maneira que possamos saber que Ele está conosco e Ele compartilha conosco das nossas dificuldades, das nossas fraquezas. Uma segunda implicação disto é que se Cristo se sujeitou a todos os sofrimentos comuns a todos os homens, é necessário que os servos de Deus entendam que não existe nenhuma situação que Cristo não entenda. Se Cristo se sujeitou a todo o sofrimento, a limitação, as tentações, a morte, a dor, se Ele se sujeitou a tudo isto, nós devemos entender que não existe nenhuma situação que nós passamos que Cristo não saiba o que significa. E muito mais do que saber o que significa, a palavra do Senhor diz que Ele se compadece de nós. Ele sabe o que passamos e Ele se compadece de nós. Uma terceira implicação disto é que se Cristo superou todos os sofrimentos que lhe foram impostos, é necessário que os servos de Deus entendam que todos os sofrimentos de sua existência terão um fim. Em Cristo Jesus nós já começamos um trajeto de retorno, de maneira que haverá um dia em que os nossos sofrimentos serão totalmente aniquilados, porque Cristo já venceu os sofrimentos em nosso lugar. Portanto, se o crente tiver o entendimento de que Cristo em nada foi diferente quanto aos sofrimentos, a não ser que suas dores não foram consequências de seus próprios pecados, mas dos pecados dos outros, então esse crente poderá descansar naquele que conhece suas dores, ao invés de se desesperar, de murmurar, de amargurar o seu coração contra Deus e assim por diante. O fato é que diante dos sofrimentos, meus queridos, nós temos duas opções. Ou nós glorificamos a Deus em meio aos sofrimentos, ou nós passamos a murmurar contra Deus. Mas quando nós vemos a experiência de Cristo como homem, servo sofredor, aquele que sofreu todos os sofrimentos possíveis, e existe um fator que torna o sofrimento de Cristo muito maior do que o nosso, é o fator de que Ele sofreu de forma inocente.
Os nossos sofrimentos são decorrentes do nosso próprio pecado. Ainda que não seja um pecado específico, mas em última análise, é porque somos pecadores. Em meio a nenhum sofrimento que passamos, nós podemos dizer, eu sou vítima. Mas em qualquer sofrimento que venhamos passar, nós devemos entender, esse sofrimento, em última análise, é consequência da minha natureza pecaminosa. Cristo passou por todo tipo de sofrimento, mas a maior dor, certamente, foi pelo fato de que, sendo ele inocente, ele estava sofrendo pelo pecado dos outros e não o seu próprio. E aí eu quero finalizar dizendo que é libertador diante dos nossos sofrimentos. Primeiro, saber que por mais duro que sejam nossos sofrimentos, os sofrimentos de Jesus foram infinitamente mais profundos. Então não é libertador pelo fato de que alguém sofreu mais do que eu, mas porque alguém sofreu mais do que eu por amor a mim. Não é no sentido de que eu fico feliz porque Cristo sofreu mais do que eu sofro. Não é só por isso. Mas é pelo fato de que, além dele ter sofrido mais do que eu, ele sofreu por amor a mim. É libertador, diante dos meus sofrimentos, saber que alguém sofreu mais do que eu e sofreu por amor a mim. Segundo, é libertador diante dos sofrimentos, saber que Deus, na pessoa do Filho, experimentou o sofrimento humano em todos os aspectos, e com experiência da dor em sua própria carne, ele se compadece de nós e nos auxilia em nossas fraquezas. E em terceiro lugar e último, é libertador diante dos sofrimentos, saber que os sofrimentos da presente vida, os quais nos fazem lembrar constantemente de duas coisas. Primeiro, de que há pecado envolvido e que em algum nível somos culpados, não inocentes e nem vítimas. Os sofrimentos também nos fazem lembrar que somos fracos e estamos caminhando para a morte. Esses sofrimentos tiveram seu poder limitado na vida dos eleitos de Deus, pois Cristo venceu a morte e disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O sofrimento no seu nível mais profundo foi vencido por ele. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E a palavra do Senhor ainda nos diz: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, é libertador, diante dos sofrimentos, nós podermos ter essas convicções a respeito de Cristo, dos seus sofrimentos na sua humanidade. E que diante dos nossos sofrimentos nós não tenhamos a postura de murmurar contra Deus e de reclamar e de amargurar o coração, mas que diante de Deus nós possamos lembrar de Cristo, o nosso Salvador, que sofreu as mais amargas penas por amor de nós. E assim o nosso coração será liberto, da amargura, da murmuração, e poderá assim louvar a Deus, engrandecer ao Senhor em qualquer circunstância, sabendo que nós estamos sendo dirigidos e direcionados por Ele, para um momento em que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, porque as primeiras coisas passaram. E assim então nós poderemos desfrutar da concretização da obra de Deus em Cristo Jesus, que tem o propósito de nos tirar toda a dor, e nos tirar toda a consequência do pecado e toda a enfermidade. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.